Pastor, nós estamos com os jovens aqui online e eles vão fazer algumas perguntas para o senhor ainda. Fazer uma pequena sabatinada, aproveitar a presença do senhor. Jovens, se vocês tiverem Se alguém perguntar, o Bernardo responde. Pergunte o que quiser, eu respondo se eu puder. Podem digitar lá no bate-papo lá do Zoom. A gente está fazendo pelo Zoom aqui também, então a gente vai privilegiar o pessoal que está participando. Vamos aqui. ver se vem alguma pergunta aí. Temos ou alguma... uma já. Vamos lá. Considerando que o senhor falou em soberania de Deus e entendendo que a pandemia está sob os desígnios e controle de Deus e que o cristão deve viver pela fé, que o Senhor a tudo controla, seria o abster-se de congregar por parte de alguns cristãos uma forma de ignorar a soberania divina em prol de coisas terrenas? Não podemos falar isso. Não podemos falar isso porque isso é uma questão de foro íntimo, né? Não tem jeito. Agora, pode ser. Então, como a gente não conhece o coração das pessoas, pode ser que essa pandemia e o fato agora de trazer esse temor e esse pavor possa ser essa pandemia usada por Deus como uma peneira. Eu já preguei isso muitas vezes, desde a minha mocidade eu pregava. Vai chegar uma hora que Deus vai passar uma peneira. Então está aí. Tem gente que não vai voltar para congregar nunca mais. Porque ele estava ali, mas não vale a pena correr esse risco. Só que ele não pode afirmar que a pessoa que não quer congregar é porque ela está negando a fé dela. Aí não, porque aí a gente vai trazer um juízo de valor e não é bom a gente entrar nessa parte, não. A gente comenta isso, já comentamos em algumas reuniões, que a gente aprende que o joio e o trigo vão crescer juntos até o dia da colheita, né? E certa vez a gente fez uma brincadeira que essa pandemia parece que murchou um pouquinho o trigo. E às vezes não, porque, veja, não é a primeira vez na história que acontece alguma coisa assim, né? Mas não há dúvida de que nós tivemos que rever alguns conceitos. Por exemplo, a igreja moderna, a igreja atual, é uma igreja de confusão de valores. Isso aí todo mundo via isso. Então, por exemplo, nós confundimos, até hoje tem gente que confunde igreja com templo, igreja com religião. E essa pandemia, é lógico, terrível, mas ela ressaltou alguns valores. De repente, nós percebemos que é possível ser igreja sem templo. Igreja somos nós. Então, sai e apaga a luz da igreja. Não, apaga a luz do templo. Não tem jeito de apagar a luz da igreja. Então, essa confusão de valores, a pandemia fez a gente... Por exemplo, aquele viés mercadológico, entendeu? Em nome da igreja. Denominações, por exemplo, que funcionam como se fosse um bar, uma loja qualquer. A pandemia veio e disse, bom, e agora? O que nós vamos fazer com isso aqui? Então, aquele ajuntamento, de repente, se é igreja, ele vai continuar sendo igreja, mas fora daquele local. Então, a gente não pode julgar essas questões, mas que a pandemia serviu para dar uma peneirada em nós, isso aí serviu. E muita gente, você pode estar certo, pode ter vacina e tal, ele não vai congregar mais não, porque aquilo ali, o que tinha não era uma fé genuína, ele gostava de ir ali. Ele vai ter que reaprender a fazer isso, talvez. Né? Entendi. Acho que não temos mais nenhuma pergunta. Vocês têm alguma? Essa aí valeu. Muito bem, obrigado, viu? Obrigado, senhor. Um abraço para a turma aí que assistiu. Obrigado para o Jonas que fez o contato. Ele cresceu, conheço desde criança, mas cresceu, ficou velho, barbudo, aí não dá. E nem ganhou tanta altura, né? Um abraço, gente. Obrigado, viu?